Vamos. Hã? Falou não. Não. Domingo. Ele vai cantar, que já combinou com o Juninho. Vai ensaiar. É de manhã ou de noite? Então vamos chamar o Gabriel. O Gabriel vai trazer a nossa reflexão de hoje. Som. Não, agora não mesmo. Ai, meu não. Depois tu tira. Não, mas eu vou ficar com vergonha. Aí, pastor, ele quer tirar foto de mim, pastor. Ele quer que eu faça música. Então, graças e paz, meus irmãos. Tive a oportunidade de hoje dar a palavra. E eu gostaria de refletir com vocês acerca do rei Josias, que é um rei que eu creio que não seja tão conhecido como o rei Davi, o rei Salomão, mas é um rei que teve um impacto muito grande em Israel. Ele foi um rei que ele reformou ali todo o povo, todo o momento, as circunstâncias, a situação que estava ocorrendo. Antes de entrar nos versículos e também ler a palavra, que vai ser no caso 2 Reis 22, peço que vocês abram. Antes de entrar, eu gostaria de falar um pouco com vocês acerca de quem é o rei Josias, quem ele foi, onde, enfim, qual o contexto que ele nasceu, para vocês terem uma ideia melhor de quão grande impacto ele teve. Basicamente, meus irmãos, o rei Josias, ele nasceu em um contexto de muita idolatria do povo de Israel. O povo de Israel estava ali, após o reinado de Manassés e Amon, em total mergulhado em idolatria. Manassés, quando a gente lê o capítulo 21 de 2 Reis, a gente vê que ele fez coisas horríveis, terríveis. Ele realmente tem uma lista de coisas que ele fez. E tudo que ele fez, ele sacrificou seus filhos a Moloque, enfim, muita coisa. E, consequentemente, todo o povo de Israel também caiu em idolatria. Após de Manassés, Manassés, para vocês terem ideia, é avô de Josias. A gente quer falar sobre Josias, amém? Manassés é avô de Josias. Após Manassés, vem Amon, que é pai de Josias. E Amon, ele foi até assassinado, conspiraram contra ele, assassinaram, e ele também seguiu o caminho da idolatria, também fez coisas perversas, e todo o povo de Israel estava assim. Até que, após o assassinato de Amon, vem o rei Josias. Ele começou a reinar, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, com 8 anos de idade. Então, estava muito bagunçado todo o povo de Israel. Estava realmente um momento muito conturbado. E ali o rei Josias começou a reinar. E o que eu quero falar com vocês acerca dele? Ele começou a reinar e o primeiro registro da atitude de Josias aqui na palavra de Deus é que ele vai reparar o templo. A gente vê no versículo 3 que no 18º ano do seu reinado, ele tomou uma decisão de reparar o templo. Porque, é claro, o templo, uma construção, ele acabou tendo estragos e acabou ficando na velhice, e Josias tem a decisão de reparar o templo. E essa decisão, meus irmãos, ela é tão importante, porque durante essa reforma do templo, ocorre uma coisa muito, muito engraçada, eu diria. O sumo sacerdote, que é chamado de Hilquias, ele acha o livro da lei, que é o livro da palavra do Senhor, é basicamente a Bíblia que nós temos hoje na época judaica. Então, o sumo sacerdote, durante a reforma, ele acha o livro da lei. E quando ele acha o livro da lei, ele entrega para uma pessoa que sabe ler, e essa pessoa lê esse livro para o rei Josias. Meus irmãos, no momento que o rei Josias, ele escuta o livro da lei, ele rasga as suas vestes. A gente vê aqui no versículo 11, quando ouviu as palavras, 2 Reis 22, versículo 11. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Hilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, enfim, deu ordem aos seus homens para ir consultar
eu vou resumir aqui, para ir consultar uma profetisa. Basicamente, o rei, ele ouviu a palavra do livro da lei, que estava perdida, esquecida, né? Para um sumo sacerdote no templo achar o livro da lei, quer dizer que provavelmente estava perdido o livro, estava esquecido. Tinha tanta idolatria, o povo estava tão perverso que o livro da lei foi esquecido. Então, o sumo sacerdote acha o livro, entrega para alguém ler para o rei, e o rei escuta. E quando ele escuta, ele rasga as suas vestes, ele se quebranta. Por que ele se quebrantou? Por que ele fez tudo isso? E ele responde, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo que está escrito a nosso respeito. Então, o rei Josias, no momento, meus irmãos, que ele escuta o livro da lei, que ele entende, né, ele compreende a palavra do Senhor, ele rasga as suas vestes, ele se quebranta, ele pede para consultar uma profetisa, ele fala, não, é muito grande a ira do Senhor sobre nós pecamos contra ele, vai consultar uma profetisa, vai falar com ela, porque tem muita coisa de errado aqui no povo de Israel, é necessário consertar isso, é necessário fazer uma reforma. Então ele inicia, né, o seu reinado fazendo uma reparação no templo, num templo ali físico. Porém, no decorrer do seu reinado, ele percebe que não é somente o templo físico que necessita dessa reforma, não é somente as paredes da igreja que precisam, mas também o nosso coração. E é nesse momento que ele fala, nossa, vai consultar a profetisa. E a profetisa, né, usada pelo Senhor, responde a ele. Aqui eu vou resumir, porque o texto é um pouco grande, eu gostaria de falar somente no versículo 18 e ler com vocês, mas a resposta da profetisa é basicamente Deus falando para o povo, né, falando ali para o rei, que iria cumprir com tudo que ele disse no livro. Eu não sei se vocês sabiam, lá em Deuteronômio, tem muitas palavras, por exemplo, se vocês cumprirem a lei, se vocês cumprirem os meus mandamentos, é Deus falando para o povo, né, eu abençoarei vocês, mas se vocês descumprirem, se vocês desobedecerem, eu irei fazer com vocês aquilo que eu fiz com as nações que vocês conquistaram. São palavras tanto de bênção, se eles cumprissem a lei do Senhor, como de maldição, se eles desobedecessem o seu Deus. Então, Deus falou que iria trazer coisas como a vergonha ou pobre sobre eles, se eles não cumprissem. E Deus falou, através da profetisa, que iria cumprir com isso. A gente sabe, né, que a Babilônia, logo em seguida invade Israel, foi logo depois do reinado de Josias. Mas durante o reinado de Josias, Deus diz para Josias o seguinte, no versículo 18, ele fala para a profetisa, olha só, vou cumprir com tudo aí que eu falei, vai ter maldição sim, vai ter desgraça, vai acabar com tudo porque vocês pecaram contra mim. E no versículo 18, mas diga ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra esse lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, visto que você se humilhou, visto que você rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então, a resposta de Deus é que sim, ele faria todas as coisas, mas visto que Josias se arrependeu, né? Ele rasgou as suas vestes, ele se enterneceu, ele se contrigiu, ele se humilhou diante do Senhor, o próprio Deus guardaria o reinado dele. Então, meus irmãos, esse é o ponto que eu gostaria de falar com vocês. Essa palavra, eu gostaria de trazer duas reflexões. A primeira é essa reação de Josias diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, para nós, deve ser, é claro, uma bênção. Uau! A palavra de Deus, ela traz refrigério e renovo, mas também deve trazer quebrantamento. Ela deve nos confortar, como ela nos conforta, mas também deve nos confrontar. Isso é uma coisa que anda junta. Não basta somente a gente falar, nossa, você vai ser abençoado, você vai ser... Mas você também tem que entender que tudo isso você não merece, é graça, é misericórdia de Deus para conosco. Então Josias, ele escuta a palavra de Deus e ele se quebranta, porque ele percebe que ele pecou contra o Senhor, que todo o povo pecou contra o Senhor. Então é necessário haver uma reforma. E quando ele se quebranta, quando ele escuta a palavra de Deus, quando há esse momento de quebrantamento, de contrição, Deus o abençoa. E Josias não para por aí. Josias não somente se quebranta e fala, uau, que bênção, salvação do Senhor, mas também, aqui no capítulo 23, né, logo em seguida, a gente vê o seguinte, atitude de Josias, está aqui escrito na minha Bíblia, Josias renova a aliança. O que Josias fez, né, muito interessante. Então o rei Josias deu ordem, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele, todos ali concordaram com a ordem dele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei
leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado na casa do Senhor. Então aqui a gente percebe que esse avivamento que ocorreu ali no povo de Israel, porque eles estavam mergulhados em idolatria, ocorreu com o rei se quebrantando, com ele escutando a palavra do Senhor, se quebrantando, e ele tomando a decisão de ir falar. Ele chamou todo Israel, ele chamou desde o menor até o maior, homens, o profeta, sacerdotes, todos. Ele chamou todos e leu diante deles a palavra do Senhor. E por que isso é tão importante? Porque nós somos cristãos e Cristo Jesus nos comissionou. Qual é a grande comissão? Portanto, ide, pregai esta palavra, pregai o evangelho a toda e qualquer criatura. Sabe? Eu não vou continuar porque, enfim, a todos nós é comissionado o ide. Nós precisamos ir. E aqui a gente percebe que Josias, ele se quebrantou, o evangelho, né? A gente traz assim, o evangelho o alcançou e ele foi. Ele subiu à casa do Senhor. Ele subiu lá ao mais alto monte para falar a todo o povo a palavra de Deus. E é importante a gente compreender que não é somente o pastor que tem essa possibilidade, não é somente ele que sobe ao púlpito, nós também possuímos lugares para ir, né, para poder falar a palavra de Deus, quer seja faculdade, trabalho, casa, não importa, nós devemos subir e falar e ler a palavra do Senhor. Isso ocorre, obviamente, somente com quebrantamento, somente quando a gente percebe que nós somos pecadores, que erramos contra o Senhor, que constantemente precisamos nos arrepender, não é somente quando nos convertemos, eu me arrependi quando me batizei, não, é constantemente, isso é diário, a gente peca contra o Senhor, infelizmente, né, todos os dias, então constantemente precisamos nos arrepender, e através desse arrependimento, desse quebrantamento, é necessário a gente falar a palavra do Senhor, é necessário para que o povo de Deus, ele se quebrante, ele precisa escutar a palavra de Deus, sabe, a gente vê isso em Romanos 10, se eu não me engano, como ouvirão se não falar? Como crerão se não pregar, se não falar a palavra de Deus, sabe? Então, como as pessoas vão se quebrantar, vão entender que são pecadores se você não falar a palavra de Deus? Como tudo isso ocorrerá? Vai ocorrer quando a gente se quebrantar, nós como igreja, isso daqui não é a palavra específica para alguém, é para nós, a igreja do Senhor, se quebrantar e, consequentemente, né, a gente pregar a palavra de Deus. Eu, por fim, né, eu gostaria de ler Salmo 51, eu não vou ler ele todo, mas eu gostaria que vocês entendessem o impacto desse quebrantamento. Davi, no Salmo 51, a história é bem simples. Davi, quando ele peca lá, né, quando ele adultera com a Batseba e ocorre lá a morte, lá, que ele manda o seu soldado morrer na guerra e tudo isso, aquilo, ele, obviamente, o Senhor confronta ele e ele se arrepende. Ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele escreve o Salmo 51, que é um salmo de arrependimento de Davi. E aqui no Salmo 51 a gente vê ele falando: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, tenha misericórdia de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. E ele fala sobre toda essa questão: Senhor, pequei contra ti somente pequei, fiz o que é mal aos teus olhos, portanto tu és reto ao julgar e justo ao condenar, sabe? Mas, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu compreendo que eu pequei e eu quero mudar. Isso é o arrependimento. E nesse momento, né, que ele fala tudo isso, ele tem um motivo em mente. Ele quer algo a mais, sabe? Ele se quebranta, ele se arrepende, ele fala num versículo, deixa eu dar uma olhada, versículo 13. Ele fala tudo isso para quê? O versículo 13 diz: então, sabe? Compadece de mim, tenha misericórdia de mim, eu pequei contra o Senhor, sabe? Perdoa, meu Deus, porque então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então, meus irmãos, isso está completamente interligado. A gente é chamado ao arrependimento, para que, através de nós, o Senhor alcance outras pessoas. Somos alcançados para que possamos, através de nós, como instrumentos, alcançar outras pessoas. Perfeito? Então, essa é a palavra que eu gostaria de falar para vocês. Ocorreu a reforma no povo de Israel, tudo isso, aquilo, porque houve o quebrantamento do rei, e através desse quebrantamento o rei leu a palavra do Senhor para todos. E, obviamente, né, o povo ali seguiu o caminho do Senhor. A gente vê o testemunho, aqui a gente continua lendo o livro de 2 Reis, a palavra de Deus testemunha a piedade de Josias. Por quê? Porque ele era um homem perfeito? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era santo, perfeito. Não, ele era um pecador, mas ele era um pecador que se arrependia. Ele era um pecador que compreendia e se colocava diante do Senhor em quebrantamento, em contrição. Ele escreveu esses salmos após pecar. Então, essa é a minha palavra para vocês, sabe? É uma palavra de confronto, mas também conforto, porque Deus tem misericórdia de nós. Ele é gracioso. Amém? Amém. Glória a Deus, pastor.